Às quartas-feiras, trabalhando aqui, o plano de Deus para o trabalho. Semana passada nós falamos sobre a questão da criatividade, de um Deus criativo que deu a nós a criatividade para dar continuidade à sua obra. Os irmãos não estavam aqui, mas assistiram pela internet. Se você não assistiu, volta lá, está lá no YouTube, você pode assistir. E justamente, claro que Deus criou tudo perfeito, não precisava de nada, mas ele, na sua perfeição, colocou o homem para dar continuidade àquilo que ele fez, desenvolvendo a criatividade, sabedoria, inteligência, né, nas mínimas coisas, seja em projetos fantásticos, físicos, científicos e por aí vai, a criatividade de dirigir a sua casa. Eu até brinquei aqui. Vai fazer o cardápio todo dia de almoço da sua casa, para você ver como é que é bom. Não é assim, as irmãs? É fácil fazer cardápio? O que eu vou fazer de almoço hoje? Ainda você faz, ainda vem aquele danado e fala assim, de novo, vai ter ovo, mãe? De novo tem linguiça, né? Haja criatividade, tá bom? Para administrar as diversas coisas que a gente faz. Hoje nós vamos falar de um aspecto que muitas vezes, diante de um problema que nós temos em relação ao nosso trabalho, que ele se torna muitas vezes infrutífero, tá bom? E isso muitas vezes é muito difícil para nós. É bastante difícil. Porque nós queremos trabalhar, nós queremos aplicar, nós queremos colocar as nossas vidas em algumas coisas, e a gente quer o quê? Resultado. Concordam? O seu chefe, o seu patrão lá, o projeto, a tua empresa precisa de resultado. E a gente, inclusive, vive em função disso muitas vezes. Mas, irmãos, algo surpreendente, algo que vai fazer parte desse plano de Deus para o trabalho, é que muitas vezes o trabalho vai desencadear, nesse momento, de algo ser infrutífero. Como nós lidamos com isso? Precisamos lembrar que lá em Gênesis capítulo 3, versículos 16 a 19, se tiver pequeno para você ler, se está bom de vista, você vai conseguir. Se não, você acompanha na sua Bíblia, tá bom? Vai trazer aqui, e é o que muitas vezes as pessoas acham, que o trabalho é consequência do pecado. Não, nós já discutimos isso, já falamos que o trabalho foi dado ao homem antes do pecado. É bênção de Deus, é virtude, é algo que Deus criou para o homem. Inclusive, se você acha que você vai para o céu para não trabalhar, ficar surfando nas nuvens, desculpe eu te frustrar, porque não vai ser assim. O céu vai ter trabalho. Ai, pastor, eu achei que eu ia tirar umas férias, descansar lá. Trabalho. Tá bom? Por quê? Porque é assim o nosso Deus. É claro que agora, o trabalho criado por Deus, assim como todas as áreas e todas as coisas deste mundo foram afetadas pelo pecado. Olha só o que diz o texto. A mulher, ele declarou, multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Como sofrimento, você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido, e ele dominará. E o homem declarou, visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore do qual ordenei a você que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. O trabalho do homem e da mulher foi comprometido pelo pecado. Inclusive aqui, a maior alegria para uma mulher é justamente dar à luz a um filho. Agora isso, né, eu não sou mulher, mas assim as irmãs podem me ajudar, mas é o ápice, né, da vida de uma mulher, por assim dizer, é o momento em que ela vai dar à luz, em que ela engravida, ela vai ter um bebê, tá bom? Mas isso aqui, diante do pecado, agora vai também, o trabalho de parto vai ser agora com dor. E as irmãs falam assim, pastor, a gente sente dor, mas depois a gente nem lembra mais, né? Tudo bem.
Mas que dói, dói. Tá bom? Deve doer pra chuchu, certo, Jones? Ainda bem que eu nasci homem. Eu nem quero sentir essa dor. Não é não, Fábio? Você quer sentir isso? Eu não quero sentir. Porque esse trabalho é duro. É danado. O homem, agora, teria, com todo o seu trabalho, seria mais difícil. O seu esforço teria que suar mais, teria que ter mais esforço. Com o suor do seu rosto comerá. E aqui, irmãos, muitas vezes nós lidamos com isso, e aqui próprio Deus está dizendo que aquilo que ele criou de bom, o próprio trabalho, está comprometido agora pelo pecado, e isso tem suas consequências. E muitas vezes vai se tornar infrutífero, e é algo que nós vamos ter que lidar. E muitas vezes nós aderimos a uma mentalidade corporativa empresarial, né, que dá sentido, né, àquilo que nós produzimos para a gente ficar motivado. E as empresas, as pessoas gastam milhões e milhões tentando motivar. Vamos motivar pelo dinheiro, vamos motivar dando uma promoção, vamos motivar chamando alguém, um especialista motivacional aqui, um coaching para treinar a equipe, para você ficar, para produzir. Mas isso tudo tem ali um período de resultado, mas logo vem de novo desânimo. E isso vira uma roda constante. Por quê, irmãos? É claro, porque o mercado de trabalho secular não tem a visão nossa do trabalho bíblica, que esse trabalho agora foi contaminado pelo pecado. E que mesmo que nós vamos produzir coisas, Deus vai colocar coisas para nós fazermos, muitas vezes vamos lidar com isso. O pecado contaminou aquilo que Deus criou, inclusive o trabalho. Logo, ele algumas vezes será infrutífero, um fardo, e às vezes até levar à morte. Tem gente que morre trabalhando, morre de tanto trabalhar, às vezes morre por causa do trabalho. Muitas vezes nós vamos nos sentir como Salomão em Eclesiastes, que o homem ganha com todo o seu trabalho, em que tanto se esforça debaixo do sol. Você lê Eclesiastes, você fica deprimido, né? Você fala assim, nossa, que desgosto. É que se você lê Eclesiastes, não lê o fim de Eclesiastes, você vai ter uma percepção errada. Que ganha o trabalhador com todo o seu esforço. Ele vai continuar ainda no capítulo 2, versículos 17 a 19. Por isso desprezei a vida, pois o trabalho que se faz debaixo do sol parece muito pesado. Tudo era inútil. Agora, nós estamos falando de quem aqui em Eclesiastes? Salomão. E se existe alguém que produziu, e a gente vê isso na história, tanto na Bíblia, quanto outros relatos, daquilo que Salomão produziu, daquilo que Israel atingiu como ápice de nação sobre o comando e o trabalho de Salomão. E esse homem chega a essa conclusão sobre a sua vida sem Deus, de que ele faz tudo isso e diz, olha, tudo isso parece inútil, mas era um homem abençoado por Deus. Era um homem que Deus tinha dado sabedoria. Era um homem que agora era líder do povo de Deus. Porque, irmãos, o pecado tem danificado diversas coisas. Agora o trabalho existe em um mundo sustentado por Deus, mas desorganizado pelo pecado. Essa é a realidade que nós enfrentamos. Apenas se tivéssemos algum entendimento sobre isso, naquilo que nós fazemos diariamente sobre o trabalho, teríamos aí uma visão diferente, um pouco melhor, e de não colocar a expectativa, a nossa vida de tal forma em coisas que Deus assim não faz parte daquilo que Deus colocou, ok? É interessante também que quando Adão e Eva desobedecem essa ordem, né? A ordem de Deus, e justamente aqui obedecem a orientação de Satanás, justamente coloca Deus de lado. E aí se coloca nessa situação em toda a sua vida, em tudo aquilo que eles vão fazer. A desintegração de toda a vida espiritual, física, social, relacionamento, próprio relacionamento do homem e da mulher aqui. Tudo isso.
É interessante, vou dar um exemplo aqui. No seu trabalho, você tem amigos de trabalho, concorda? Tem lá amigos de trabalho, pessoas que você vai conviver. É fácil conviver com um amigo de trabalho, certo? É moleza. Conviver com seus colegas de trabalho, tranquilo? Seus amigos são lá no ambiente de trabalho, ninguém quer te dar uma rasteira, ninguém quer puxar o seu tapete, certo? Ninguém quer tomar sua promoção. Não é não? É assim? Não é. Porque estamos envolvidos, apesar de ser uma bênção, algo dado por Deus, isso tudo está contaminado pelo pecado. Nada funciona como deveria, o pecado leva a essa desintegração aqui. E aí a gente fica como? Inquieto. A gente fica se sentindo culpado, tentando justificar. A gente se coloca com uma rebeldia. A gente tenta agradar, mas não chega a lugar nenhum. Eu vou agradar meu chefe. Mas o homem é terrível. Eu coloco aqui prioridades, metas inalcançáveis, fico numa inquietação, e aí eu começo a pensar assim, mas acho que esse trabalho não é de Deus, acho que eu orei errado e vou para outro trabalho. Aí eu começo bem, fico empolgado, mas daqui a pouco, acho que não é de Deus, vou para outra coisa. E aí eu fico assim. E eu estou dizendo isso, irmãos, porque a maior parte da nossa vida, a maior parte da sua vida, você passa trabalhando dentro de um contexto assim. Quem dera você pudesse ficar mais tempo na igreja, mas você tem que trabalhar. E aí você vem para a igreja, escuta a palavra de Deus, é bombardeado, mas já amanhã ao sair de casa, ao passar ali o crachá na portaria, você encara isso tudo. Não é desanimador isso? Você fala assim, eu vou sair da casa. Por isso, irmãos, o trabalho, mesmo quando rende frutos, ele vai ser sempre doloroso dentro desse contexto de pecado. E geralmente, até mesmo frustrante. E às vezes até mata. Tem pessoas que estão aí definhando. Pessoas que adoecem. Pessoas que ficam terrivelmente doentes, emocionalmente, fisicamente, por causa do seu trabalho. Claro que o trabalho por si só não faz isso, mas é o próprio pecado que agora entra dentro deste contexto. Os esforços humanos agora são marcados por insucesso, frustração. Uma das maldições do trabalho no mundo despedaçado é a sua perene inutilidade. E aí, às vezes, você vai chegando, vai trabalhando e chega à conclusão. Mas o que adiantou fazer tudo isso aqui? Por que eu me esforcei para fazer tudo isso? Será que foi útil? Será que foi útil dedicar toda uma vida a essa carreira, a essa tarefa, a fazer isso, a fazer aquilo? E o que é essa inutilidade? E aqui, irmãos, nós precisamos lembrar que todo o nosso trabalho antevemos mais do que conseguimos realizar, tanto pela falta de habilidade quanto pela resistência. Aqui ao redor, ok? Precisamos lembrar disso. E esse trabalho agora, nós vamos realizar, muitas vezes até pela falta de habilidade, há resistência em tudo que você vai fazer. Por isso, nosso trabalho, tarefa, desculpa eu falar aqui e você vai até cair da cadeira que eu vou falar. Você vai cometer erro. Você não vai poder entrar num trabalho, numa carreira, com ambições e sonhos, numa utopia, no perfeccionismo, porque isso tudo está afetado pelo pecado. Eu vou lavar a melhor louça que existe na minha casa. Se existe alguém que lava uma louça bem, sou eu. Tirando o Vanderlei, que a gente brincava aqui com o Vanderlei, né? Mas eu lavo bem uma louça. Se eu sinto ali já na palma da mão se ficou gordura. Mas às vezes a louça escorrega da mão e quebra. Esse dia eu quebrei uma xícara minha lá que eu... Olha aí, a Linda descontou do meu salário. Pode isso, Fábio? Descontou de mim.
Agora, às vezes uma xícara quebrada que você lava a mão se torna um motivo de grande confusão numa simples tarefa, porque eu tenho essa visão utópica, perfeccionista, inalcançável, que esquecendo que isso tudo é afetado pelo pecado. E aí a gente fica frustrado, decepcionado, desistimos, queremos mudar. Não é assim? Você sonha com uma carreira profissional, um trabalho que você quer exercer com toda a excelência, a capacidade, mas você vai enfrentar conflitos. Você sai da faculdade, poxa, é isso que eu quero ser, mas chega lá, o cara bota você. Não, é isso que você vai fazer. É assim. Até mesmo, infelizmente, até mesmo quando fica satisfeito com a qualidade do seu trabalho, você pode ficar tremendamente decepcionado com os resultados. E aqui, irmãos, eu não estou falando isso para te desanimar. Mas eu estou dizendo isso apenas para nós encararmos com a visão bíblica daquilo que Deus tem nos dado para fazer e que é muito bom. E que essa é a luta que nós encaramos. Aquilo que nós devemos exercitar, as tarefas do dia a dia, o trabalho que é bom, é algo de Deus. E a gente já viu aqui. Ele está agora envolto nesse contexto pecaminoso. Até mesmo o trabalho da igreja. Acredite se quiser, até fazendo as coisas na igreja aqui, a gente tem que lidar com o pecado no trabalho da igreja. Nossa, pastor, eu achei que a igreja estava isenta disso. Não! Senão, era tudo muito perfeito. E é importante, irmãos, nós traçarmos isso. Sabe por quê? Porque senão nós passamos a vida toda trabalhando, procurando sempre o defeito e achando defeito nas coisas, em mim mesmo. Ou nos outros, ou no chefe, ou na profissão que eu escolhi, ou na faculdade que eu fiz. E muitas vezes a gente passa uma vida insatisfeita, toda uma vida, 30, 20, 30, 40, 50, até aposentado eu fico insatisfeito. Você não está não, né, Cláudio? Você está satisfeito, né, aposentado, né? Graças a Deus. Outro dia a Ana Clélia falou assim, pastor, qual é o seu plano de carreira? Meu plano de carreira é ser aposentado. Meu plano de carreira é virar funcionário do INSS. Aí alguns vão falar, Caio, pastor, coitado. Mal sabe o que te espera, né? Meu plano de carreira é aposentar. Tá bom? Claro que eu não vou aposentar, eu vou fazer outras coisas. Não vou ficar já trabalhando. Mas isso pode ser até mesmo um fardo. Concordam comigo, irmãos? Por isso, aqui, jovens, os jovens que estão aqui, os jovens que estão assistindo, você, jovem que nem o Joanes, né? Muitas vezes Deus vai te colocar em algumas coisas e você vai se sentir assim. Frustrado, chateado. Metas inalcançáveis. Você vai ter expectativas que achando que mas não vai conseguir. Mas lembre-se que é uma luta diária. E não é uma luta apenas no seu trabalho, nas tarefas. Mas é uma luta contra o próprio pecado. E às vezes até você quer fazer. Mas você é impedido de fazer. E isso é algo bastante difícil. Você deve estar preparado. Você deve estar preparado para as frustrações normais do trabalho. Mesmo estando na profissão certa. Deu para entender? Jovens que estão aqui se preparando para a faculdade. E agora, né, antigamente, né, antigamente a gente trabalhava, né, começava a trabalhar e ficava 30 anos na mesma empresa. Não é isso? O sonho da gente era morrer naquela empresa. Hoje não é assim. Hoje é 2 anos, 3 anos e já muda. É assim que funciona. Não tem muito espaço para tempo, para aprendizado, não tem muito esse espaço, essa tolerância para isso. Até mesmo no ministério, quando eu falo que eu estou aqui na igreja já há quase 17, 18 anos. Já fiz, 2015. 16 anos aqui na igreja, algumas pessoas dizem assim,
Nossa, que isso? Tudo isso? Eu falo, eu quero aposentar lá na Vida Nova. Se os irmãos deixarem e Deus deixar, eu fico lá. Mas não é assim hoje em dia. Deu para entender? Irmãos, o trabalho, mas para encerrar, apesar disso tudo, apesar de estar envolto no pecado, o trabalho continuará dando frutos, embora nem sempre cumpra o prometido. Amém? O trabalho será tanto frustrante quanto gratificante. E às vezes apenas o suficiente. Mas ele sempre vai nos oferecer vislumbre da beleza e genialidade extraordinárias, que pode ter sido características comuns de todas as nossas tarefas e que, pela graça de Deus, voltarão a ser no céu e na nova terra. Você imagina se tudo aquilo que nós fazemos hoje, todas as nossas tarefas, todos os nossos trabalhos, não tivesse um negocinho chamado pecado. Seria bom? Você ia voltar feliz para casa? Adão voltava do dia de trabalho no final ali, e lembra que ele ia, no final da tarde, ele não ia ao happy hour no bar tomar umas. Ele ia falar com quem? Com Deus. Deus, hoje eu botei o nome lá da girafa. O senhor gostou? Mas tinha aquele bicho lá, com os dentes grandes assim. Ele tinha cara de leão. Botei Leão o nome dele. Acho que ficou legal. Conversar sobre o dia de trabalho com Deus. Um dia isso voltará, meus irmãos. Um dia, em nome de Jesus, um novo céu, na nova terra. Um dia estaremos com Ele e vamos experimentar isso. Por isso, quando você olhar para aquilo que você faz hoje, mesmo diante dessa realidade do pecado, mesmo que o seu trabalho aí não produza os frutos que você espere, lembre-se que Deus está te dando isso, mostrando, mesmo que de forma, às vezes você não consegue perceber, mas um vislumbre daquilo que Deus deu, daquilo que Deus é. Naquele paraíso, inclusive Timothy Keller coloca no livro dele, você será útil a outras pessoas em graus infinitos de alegria e satisfação. Você trabalhará com toda a habilidade que você sonha. Todo o potencial dado por Deus para você. Isso não é fantástico? Não vai ter frustração. Por isso que Paulo, em 1 Coríntios 15:58, vai dizer: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor. Pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Ai, pastor, mas é só um pouquinho. Aqui é claro, Paulo, claro que no contexto está falando aqui, num contexto de igreja, sem dúvida, mas é tudo aquilo que nós fazemos para a honra e glória do Senhor. Nosso trabalho não é. E aqui, meus queridos, que você possa sim ter essa visão. Amanhã, quando você sair para trabalhar, não sei se você tem esse hábito, ore, Deus tem coisa braba pela frente aí hoje. Não é assim? Pesado, Senhor. Pecado. Um ambiente terrível. As coisas, sabe? Pessoas difíceis. Pecado. Deus, me ajuda. Santifica aquele local. Santifica aquele trabalho. Os teus anjos estejam ali protegendo e guardando aquilo que eu fizer. E dá forças. Em tudo aquilo que você faz. Uma vez, irmãos, já encerrando aqui essa mensagem, trabalho aqui da igreja, tinha tido uma semana muito difícil, muito corrida na igreja. Era uma sexta-feira e eu tinha feito visitas todo dia à noite, estudo bíblico e tal. E sexta-feira eu estava assim, chegando em casa, eu morava ainda na Terra da Uva lá, vizinho da Rose eu era. Estava ali chegando, era umas 9h30, quase para 10 horas.
Mas aquele dia eu estava muito cansado, muito cansado. E a única coisa que eu queria era comer alguma coisinha, sentar na televisão ali, esperar o sono chegar e dormir. Mas eu estava chegando no corredor, toco o telefone. O membro da igreja, pastor, tem uma pessoa aqui que está com um problema, parece que está endemoniada, o senhor pode dar uma ajuda? E aí você fala assim, claro, não vou lá, sem dúvida. E, irmãos, mas eu estava muito cansado. Muito. Aquele dia, e eu me lembro disso, já fiquei cansado outras vezes, mas eu me lembro desse dia por causa dessa canseira que eu estava mesmo. E eu saí de casa pedindo assim, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor vai expulsando se tiver demônio lá. Tô brincando nisso, mas eu orei assim, porque eu tô cansado. Senhor, o Senhor sabe que esse trabalho é árduo, que esse negócio é difícil. Que o Senhor vai, assim, adiantando o serviço lá, porque é tudo obra do Senhor, em nome de Jesus. Eu cheguei lá, fiz pouca coisa. O trabalho já tinha sido feito pelo Senhor. Eu só estou dando esse exemplo porque, às vezes, as pessoas, mas o trabalho na igreja... Não, irmãos, é assim também. Às vezes você vai fazer isso. Deus, vou lá conversar com essa pessoa, é difícil. A coisa está complicada. Deus, vai à frente em nome de Jesus, santificando aquele lugar, cuidando em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Quero pedir para que você...